Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Nos vídeos anteriores nós já desvendamos o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela é fundamental para a blindagem jurídica e a valorização da marca do seu negócio, e mergulhamos nos principais princípios que guiam o tratamento de dados. Hoje, vamos falar sobre um dos pontos mais sensíveis e poderosos da Lei Geral de Proteção de Dados para sua empresa e seu negócio: os direitos dos titulares de dados. Sim, seus clientes, seus funcionários, seus fornecedores, todas as pessoas cujos dados sua empresa trata possuem uma série de direitos garantidos por essa lei. No seu negócio, saber quais são eles é fundamental e, mais importante, como atender suas requisições não é uma opção, é uma obrigação legal e uma estratégia de negócio crucial. Eu sou o Dr. Robson Nascimento, advogado especialista em LGPD, Direito Civil e Empresarial. Quero que você entenda a LGPD e vou estar aqui ao seu lado em sua jornada. Confirmação da existência de tratamento. Tratamento abrange qualquer operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, armazenamento, eliminação, entre outras. Sendo assim, mesmo que os dados não estejam sendo usados ativamente, apenas tê-los em um banco de dados já configura tratamento. Esse direito serve como ponto de partida para o exercício dos demais direitos previstos na LGPD, pois só é possível requerer acesso, correção, eliminação ou portabilidade dos dados após confirmar que há um tratamento em curso. A solicitação deve ser respondida de forma clara e em prazo razoável, conforme regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e sem custos para o titular. Pensa comigo, como é que você vai proteger seus dados se nem sabe que estão usando eles? É exatamente por isso que o primeiro direito que a LGPD te dá é o mais simples, mas talvez o mais poderoso: o direito de perguntar e saber se alguém está tratando suas informações pessoais. Esse direito está no artigo 18, em seu primeiro inciso. Ele diz, com todas as letras, que você pode chegar numa empresa e perguntar: vocês estão usando meus dados? E eles têm que responder. Se tiverem, precisam confirmar. Se não tiverem, também tem que te dizer, sem enrolação, sem letra miúda. Isso vale para qualquer dado: seu nome, CPF, e-mail, foto, número de celular, geolocalização, até os cookies que ficam escondidos no navegador do seu celular. Tudo isso é dado pessoal, e se está sendo tratado, ou seja, coletado, armazenado, analisado ou mesmo esquecido num servidor, você tem o direito de saber. Essa confirmação pode parecer simples, mas é a chave que abre todas as outras portas. Como você vai pedir a correção de algo que nem sabe que existe? Como vai exigir a exclusão de um dado que nem sabia que foi coletado? Você só consegue exercer seus direitos depois que descobre onde e com quem seus dados estão. Então, se você já se perguntou, será que aquele app ainda tem meus dados? Ou será que aquela empresa ainda me rastreia? Saiba que você pode e deve perguntar. Isso não é favor. É lei, é seu direito. Acesso aos dados pessoais. Isso significa que, uma vez confirmada a existência de tratamento, o titular pode requisitar o acesso integral aos dados que estão sendo tratados. Esse acesso deve incluir quais dados estão sendo tratados, as finalidades para as quais eles estão sendo usados, as categorias de dados e a origem das informações com quem esses dados foram compartilhados. O objetivo desse direito é garantir transparência e permitir que o titular avalie se seus dados estão sendo usados de maneira adequada, proporcional e legal. A resposta do controlador deve ser objetiva, acessível e gratuita, conforme a regulamentação da MPD. Sabe quando você sente que está sendo observado, mesmo sem ninguém por perto? Você abre um site, vê um tênis e, de repente, aquele mesmo tênis começa a aparecer em todos os lugares. Parece mágica, mas é tratamento de dados. E é exatamente aí que entra o seu próximo direito. Depois de descobrir que seus dados estão sendo usados, você pode dar o próximo passo: pedir acesso total a essas informações. Mas não é só ver um pedaço, não. Você pode pedir tudo. Quais dados a empresa tem sobre você? Como ela conseguiu essas informações? Para que está usando? Com quem está compartilhando? E por quanto tempo pretende guardar? É como se você pedisse para a empresa abrir o armário dela e mostrar cada gaveta onde tem algo seu. E não pode esconder nada. Esse direito é fundamental porque permite que você enxergue a dimensão do que está em jogo. Às vezes, a gente acha que só deu o nome e o e-mail, mas lá dentro tem endereço, telefone, localização em tempo real, comportamento online, até dados sensíveis como orientação sexual, religião, histórico de saúde.
E saber disso muda tudo, porque a partir desse acesso você pode tomar decisões, pode corrigir um dado errado, pode pedir a exclusão de algo que está demais, pode exigir que parem de te rastrear. Você passa a ter o que a LGPD chama de transparência e autodeterminação informacional. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Isso significa que, caso os dados pessoais tratados estejam errados, desatualizados ou parcialmente registrados, o titular pode solicitar a correção ou atualização. Esse direito visa garantir que as informações utilizadas pelas organizações sejam precisas e verdadeiras, evitando que dados equivocados resultem em prejuízos, discriminações ou decisões incorretas. Um endereço errado pode afetar uma entrega, um nome mal escrito pode causar confusão, um dado desatualizado pode impedir acesso a um serviço. O controlador deve corrigir os dados prontamente e também comunicar a correção aos outros agentes com os quais tenha compartilhado os dados, salvo em casos de impossibilidade comprovada ou esforço desproporcional. Agora imagine essa situação, você tenta fazer uma compra online e ela não é aprovada. Você liga na central e descobre que o sistema tem um CPF errado cadastrado. Ou um endereço antigo, ou pior, o nome não é o seu. Parece absurdo, né? Mas acontece o tempo todo. Você tem o direito de corrigir qualquer dado seu que esteja incompleto, desatualizado ou errado. E não precisa justificar muito. Basta você perceber o erro e pedir a correção, simples assim. E mais, depois que você solicita essa correção, a empresa não pode guardar essa informação só para ela. Ela tem que avisar todo mundo com quem compartilhou seus dados, desde que isso não seja impossível ou exija um esforço desproporcional, como a própria lei diz. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados. O titular tem o direito de solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados que estejam sendo tratados em 3 situações: quando forem desnecessários, quando forem excessivos em relação à finalidade do tratamento, quando forem tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. Anonimização significa tornar os dados irreversíveis, ou seja, impossíveis de serem associados ao titular. Bloqueio implica em suspender temporariamente o uso desses dados sem apagá-los. Eliminação é a exclusão definitiva dos dados do sistema. Esse direito dá ao titular maior controle sobre o que está sendo feito com suas informações e permite que ele reaja quando percebe que seus dados estão sendo mantidos ou utilizados de forma indevida. Agora pare e pensa comigo. Se você entregou seus dados para uma empresa e ela já usou o que precisava, por que ela ainda está com eles? Ou pior, por que ela guardou muito mais do que você autorizou? Ou então, por que está usando essas informações para uma finalidade que você nunca nem imaginou? É aí que entra um dos direitos mais importantes e talvez mais ignorados da LGPD. Ele te dá o poder de pedir a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos seus dados pessoais. Esse direito é sobre proporção, sobre responsabilidade, sobre lembrar que você tem um nome e não um número. E, se não ficar satisfeito, pode acionar a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou até a Justiça. Esse direito também vale para decisões automatizadas como recusa de crédito. Você pode exigir revisão humana e explicações sobre os critérios. Portabilidade dos dados. O titular tem o direito à portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto mediante requisição expressa. Essa transferência deve respeitar a regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e garantir a preservação dos segredos comercial e industrial. Portabilidade significa que o titular pode solicitar que seus dados sejam entregues ou transferidos a outro prestador de serviços em formato estruturado e de uso comum, possibilitando continuidade, sem a necessidade de recomeçar do zero. Este direito se inspira em práticas de interoperabilidade e transparência, garantindo que o usuário não fique preso a um serviço por causa da dificuldade em transferir seus dados, especialmente em ambientes digitais. Agora imagine que você está cansado do seu banco, ou da sua operadora, ou daquela rede social. Você quer mudar, procurar algo melhor. Só que tem um problema: todos os seus dados estão lá. Histórico, perfil, preferências, tudo. Você teria que começar tudo de novo? Não. A LGPD pensou nisso, portabilidade dos dados. Isso quer dizer o seguinte: você pode pedir que aquela empresa entregue os seus dados de forma organizada, clara e estruturada, para que você possa levar para outro lugar. Como se você pegasse sua mochila digital e dissesse: estou indo e vou levar tudo que é meu comigo. E não é só por conveniência, é por liberdade. Você não fica preso a um serviço só porque seus dados estão lá dentro. Você pode mudar de fornecedor sem perder seu histórico, sem ter que começar do zero.
Mas tem uma regra, essa portabilidade deve seguir a regulamentação da autoridade nacional e respeitar segredos comerciais ou industriais. Ou seja, os dados são seus, mas a estrutura interna da empresa não. E tem outro detalhe importante. Esse direito não vale para dados que já foram anonimizados, porque se os dados já não podem mais ser ligados a você, eles deixam de ser seus, de fato. No fim das contas, o que esse direito te dá é o poder de escolher, de sair, de levar, de recomeçar, mas com tudo que é seu. Eliminação dos dados pessoais tratados. Eliminação dos dados com base no consentimento, exceto nos casos previstos na LGPD. Na prática, isso significa que, quando o tratamento dos dados se baseia exclusivamente no consentimento do titular, como o aceite em um formulário, cadastro ou contrato, o titular pode, a qualquer momento, revogar essa autorização e exigir que seus dados sejam apagados. Entretanto, essa eliminação não é absoluta. Existem exceções, como a necessidade de cumprimento de obrigação legal, estudo por órgão de pesquisa, transferência a terceiros em certas condições, ou uso exclusivo do controlador, com acesso restrito e anonimização. Sabe aquele momento em que você se inscreve num site, marca a caixinha do li e aceita os termos e segue a vida na hora? Parece inofensivo. Mas semanas depois você está recebendo e-mails que não pediu, ligações indesejadas, propaganda em todo canto, e aí bate aquele arrependimento. A boa notícia é, você pode voltar atrás. De verdade, é exatamente isso, o direito de pedir a eliminação dos seus dados pessoais se o tratamento deles estiver sendo feito com base no seu consentimento. Isso significa que, se você deu permissão e depois se arrependeu ou simplesmente mudou de ideia, pode pedir, apaguem tudo. Quero meus dados fora do sistema de vocês. Mas atenção, a lei prevê algumas exceções. Existem situações em que, mesmo sem seu consentimento, a empresa pode manter os dados para cumprir obrigações legais para estudos estatísticos com dados anonimizados, ou se houver um interesse legítimo muito bem justificado. Ou seja, nem sempre a eliminação será possível, mas a empresa precisa deixar isso claro e precisa justificar com base legal. Não é só dizer não dá. Tem que explicar por quê. No fim das contas, esse direito reafirma uma coisa simples: você tem voz. Informação das entidades públicas e privadas. O direito de ser informado sobre as entidades com as quais o controlador realizou uso compartilhado de seus dados. Em outras palavras, o titular tem o direito de saber com quem seus dados foram divididos, seja por meio de venda, cessão, parceria, integração de sistemas ou qualquer outra forma de compartilhamento. Essa obrigação visa assegurar transparência no fluxo de dados pessoais, dando ao titular clareza sobre a circulação das suas informações. Isso também permite que ele exerça seus demais direitos junto a essas outras entidades, caso necessário. Agora pensa comigo, você se cadastra no aplicativo, ele coleta seu nome, seu telefone, seu e-mail, sua localização. Até aí você até entende. Mas dias depois, começam a chegar e-mails de empresas que você nunca ouviu falar. Ligações de números que não estão na sua agenda. E você se pergunta, como essas pessoas conseguiram meus dados? A resposta pode estar num processo que acontece longe dos seus olhos, o compartilhamento de dados. Você tem o direito de saber com quem seus dados foram compartilhados. Sim, a empresa que tem seus dados não pode simplesmente repassar suas informações para outras sem te dizer nada. Você tem o direito de perguntar, com quem vocês dividiram meus dados? E eles têm que te responder, de forma clara, nomeando todas as entidades públicas ou privadas envolvidas. Essa informação é essencial porque seus dados, uma vez compartilhados, continuam sendo seus, mesmo que estejam com outra empresa. E se algo der errado, se um vazamento acontecer, se seus dados forem usados indevidamente, você precisa saber quem teve acesso, quem pode ter causado o problema, quem é responsável junto com o controlador original. Além disso, essa transparência te permite ir direto à fonte se quiser corrigir, eliminar ou revogar o uso das suas informações com essas outras entidades. No fim das contas, é como rastrear um pacote. Você tem o direito de saber por onde seus dados passaram. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento. O titular tem direito de receber informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento para o tratamento de seus dados, bem como ser informado sobre as consequências da recusa. Ou seja, sempre que o tratamento de dados exigir consentimento. O controlador é obrigado a esclarecer que o fornecimento desse consentimento não é obrigatório e que o titular tem liberdade para negar, devendo também informar de forma transparente o que pode acontecer caso o consentimento seja negado.
Esse direito promove a liberdade de escolha e impede que o consentimento seja obtido de forma forçada, implícita ou disfarçada. É um mecanismo contra práticas abusivas ou manipuladoras. Sabe quando você vai se cadastrar em um site e tem aquele botão dizendo aceita os termos? E se você não clicar, simplesmente não consegue seguir? Parece que você não tem escolha, né? Mas a verdade é que tem sim. E a LGPD deixa isso bem claro. Ou seja, a empresa precisa deixar claro que você pode dizer não, e mais, ela tem que te explicar o que acontece se você disser não. Isso é importante porque muita gente consente por medo de perder o acesso a um serviço, ou por não entender o que está em jogo. Mas a lei protege sua liberdade. Ela diz que você só deve dar consentimento se quiser e que a sua negativa não pode ser usada como punição, a menos que exista uma justificativa clara e proporcional para isso. Um aplicativo de navegação pode te dizer que, se você não compartilhar sua localização, ele não vai conseguir funcionar corretamente. Isso é uma consequência legítima e ele deve te avisar. Agora, pedir acesso aos seus contatos ou fotos para liberar um desconto? Aí não. O ponto é, você tem o direito de saber que pode recusar, e a empresa tem o dever de ser transparente sobre o que isso significa. Revogação do consentimento. Quando o tratamento dos dados estiver baseado em consentimento, o titular pode, a qualquer momento, retirar essa autorização de forma facilitada. A revogação deve ser tão simples quanto o ato de consentir. O controlador precisa oferecer mecanismos claros e acessíveis para que o titular possa exercer esse direito sem enfrentar barreiras técnicas, financeiras ou burocráticas. Esse direito reforça o princípio da autodeterminação informacional, garantindo que o titular mantenha o controle sobre seus dados ao longo de todo o processo, inclusive depois de ter autorizado o tratamento inicialmente. Você já teve aquela sensação de que foi enganado por um botão? Aparece lá um pop-up bonitinho, dizendo aceite os termos para continuar. E sem pensar muito você aceita. Dias depois, está recebendo e-mail, ligação, propaganda no WhatsApp e pensa, eu devia ter dito não. Mas olha só, mesmo que você tenha dito sim antes, você pode mudar de ideia depois. E a lei garante isso. É exatamente isso que a LGPD protege, o seu direito de revogar o consentimento. Isso quer dizer que, se você autorizou uma empresa a tratar seus dados, você pode, a qualquer momento, dizer, não quero mais, revogo meu consentimento. E mais importante ainda, a empresa é obrigada a facilitar esse processo. A revogação tem que ser tão fácil quanto foi aceitar. Se bastou um clique para dizer sim, tem que bastar um clique para dizer não. Nada de burocracia, nada de ligar para a central, mandar carta, preencher formulário escondido. É o seu direito de voltar atrás, sem justificativa, sem pressão, sem dificuldade. Porque consentimento verdadeiro só existe se puder ser retirado com a mesma liberdade com que foi dado. A LGPD entende que você pode mudar de opinião e protege esse momento. Porque controlar seus dados também significa ter o poder de dizer, agora chega. Não encare a LGPD como um problema, mas como uma oportunidade de ouro para diferenciar seu negócio no mercado, construindo relações mais transparentes e duradouras com seu público. A conformidade não é um custo, é um investimento inteligente no futuro da sua empresa. No próximo vídeo, vamos aprofundar em um dos pilares da LGPD, o consentimento. Você vai entender o que o torna válido, como ele deve ser obtido e como sua empresa deve gerenciar a revogação, garantindo que suas práticas de marketing e relacionamento com o cliente estejam sempre em dia com a lei. Não perca! Se você gostou deste vídeo e percebeu a importância desses direitos para o seu negócio, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam dessa informação e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!